Queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. Então, Javier Milei, novo presidente da Argentina, é alguém que entendeu que, no caso, a sua nação, mas também como parte do Ocidente, está com as costas na parede, não tem mais para onde recuar, né? Não tem mais para onde disfarçar, é agora ou não é. E se não partir para a luta, será destruída. Assim como o Brasil meio que está chegando lá. Luta política, luta, né, na base da coragem, mais do convencimento, da convicção, da palavra mais do que tudo, da ação legal, obviamente. Essa é a luta que a gente pode e deve lutar. Se Milei não tivesse sido eleito, bom, continuaria existindo a Argentina com esse nome, né? Mas seria realmente um zumbi de um país. E, no entanto, a Argentina está renascendo. O Brasil está em vias de se tornar realmente esse país zumbi, que tem um nome, mas já não tem uma alma, é governado por uma coisa. Bem, então Milei, sim, entendeu que era um momento de, olha, não é um momento de pequenos ajustes, de pequenas tentativas, não. Como numa cidade sitiada, em desespero, onde, de repente, olha, ou a gente abre os portões e sai para lutar contra as forças que nos cercam, ou a gente vai morrer aqui dentro. Acho que isso foi o que fez o Milei na Argentina, o seu movimento, e eles estão vencendo. Eles estão vencendo. E mostram que a gente pode vencer também se nós tivermos essa determinação. Milei fez ontem, dia 1º de março, o discurso anual de Estado da Nação. Foi o primeiro discurso de Estado da Nação que ele pronunciou diante do Congresso reunido, Câmara dos Deputados e Senado, assim como também dos governadores das 23 províncias argentinas e de Buenos Aires e dos juízes da Corte Suprema Argentina. É uma ocasião basicamente semelhante ao discurso do Estado da União nos Estados Unidos, que o presidente também pronuncia todos os anos. Foi o primeiro discurso de Estado da Nação do Milei, assumiu em 10 de dezembro, eu estava lá, né, na posse. Vocês lembram? Quem é do curso lembra. Eu também botei coisas em aberto, mas tem coisas específicas para o pessoal do curso. Então, Milei fez, portanto, com 82 dias de governo, seu primeiro discurso de Estado da Nação. Foi um discurso aguardado com uma expectativa gigantesca.
Estava vendo fotos e vídeos aí de Buenos Aires, de outras cidades argentinas, as pessoas ali assistindo o discurso na rua, assim, naquelas televisões e tal, telões, como se fosse jogo de Copa do Mundo, porque eles próprios colocaram, só em jogo da Argentina na Copa do Mundo que a gente vê esse grau de atenção, esse grau de expectativa, havia uma energia no ar, está vendo o carro do Milei chegando no Congresso, com os cavalos ali da guarda de honra, depois ele entrando, havia uma expectativa de algo acontecendo. E todo mundo está percebendo que algo está acontecendo na Argentina, e o mundo também cada vez mais está vendo isso. Milei tinha falado uma semana antes no CPAC, nos Estados Unidos, fez um discurso magnífico, basicamente uma aula de economia, e se consagrou, eu acho, como um dos grandes líderes da liberdade, um dos grandes líderes do Ocidente, do mundo livre. Daqueles que têm mandato presidencial hoje, talvez o principal. Trump também é um grande líder. Na Europa existem alguns grandes líderes também, como o Santiago Abascal, da Espanha, a Giorgia Meloni, da Itália, também tem mandato. Então, dos que têm mandato, Milei e Meloni, mas o Milei é aquele que traz mais energia, e também pelo fato de um sistema presidencial permitir um corte diferente na realidade, né? O sistema parlamentar, mesmo com um primeiro-ministro forte, como é a Giorgia Meloni, é sempre um regime de composições e muitas vezes de meias medidas. Milei não, ele chegou para governar como presidente. É uma das vantagens você tem vantagem no regime parlamentar, claro. No Brasil acho que não serviria, mas tem vantagem no regime parlamentar. No regime presidencial a vantagem é que o presidente, ele é o presidente. Ele tem o nome, ele tem o prestígio, ele tem a legitimidade e ele tem o caminho aberto à frente dele para mudar o seu país. É o que o Milei está fazendo. No regime presidencial, quando o presidente começa a dizer não, preciso do Congresso para isso, para aquilo, não posso fazer nada, ele não se está aproveitando aquilo que tem de bom num regime presidencial. Lá também tem Congresso, claro, nos Estados Unidos também tem Congresso, mas no regime presidencial o presidente precisa ser o líder, ele precisa ser não o seu próprio ministro de negociações com o Congresso, né, mas ele precisa ser o líder da nação, isso que o Milei está mostrando que ele é. Mostrou muito bem nesse discurso. Tá? Então, queria primeiro trazer alguns elementos aqui para vocês do discurso, talvez alguns tenham visto aí, alguns resumos, mas queria comentar algumas coisinhas com vocês. O discurso retomou vários temas que o Milei tem colocado em várias ocasiões, no seu discurso de vitória, depois da eleição, em novembro, depois no discurso de posse, em dezembro, no discurso em Davos, no discurso no CPEC, e agora no Estado da Nação, diante do Congresso. Quer dizer, os 5 grandes discursos, é o 5º grande discurso que o Milei faz nessa trajetória, desde a eleição. E acho que no futuro até se estudará em detalhe esse conjunto de falas e em função dos novos caminhos que justamente ele está abrindo. Dois aspectos gerais do discurso que eu queria assinalar. Primeiro, o da grandeza da Argentina. Ele sempre coloca a Argentina grande, poderosa, rica, como o ideal de nação ao qual o país pode e precisa voltar. Então, ele trabalha sempre em função desse ideal, em função dessa imagem, que já não está na experiência histórica das gerações que estão vivas, ficou muito para trás. Mesmo os argentinos mais velhos hoje já são aqueles que, enfim, alguns talvez, né, ainda tenham tido um pouco da grandeza da Argentina, que sobreviveu aí até os anos 70, mais ou menos. Houve
período de um pequeno renascimento nos anos 90, mas a grande Argentina ela é uma imagem de um passado que precisa ser recuperado se eles quiserem recuperar o seu futuro, se a gente pode dizer assim. Então, isso, inclusive, nós tratamos agora no curso de logopolítica, com base nessa leitura que a gente está fazendo de Plutarco e da biografia de Alexandre o Grande, ao conceitualizar essa necessidade de reconquistar a história, reconquistar o nosso passado, o passado da civilização ocidental. Milei está fazendo isso com a Argentina. Hoje, as correntes de pensamento dominantes no Ocidente, Estados Unidos, na Europa, são ahistóricas, ou mesmo anti-históricas. Elas ou trazem a história do seu país, do seu continente, para se autoflagelar, né? Para dizer, olha, só fizemos coisa errada, só fizemos guerras e cometemos violências, né? Então, quem quer que seja que queira recuperar a história do país é alguém que quer comemorar violências, coisas desse tipo, né? É uma maneira de matar o próprio passado. Normalmente também nem se fala da história. Quando se fala é para falar mal de si mesmo, mas normalmente não se fala. É como se a geração atual tivesse brotado do asfalto das grandes cidades e o seu único motor fosse essa ideia tão superficial de tolerância. Você só tolera quando você é alguma coisa, você tolera aquilo que você não é, inclusive em função de algo, né? Quem tolera algo em função de algo melhor. E agora esse algo melhor é o quê? É um ideal, né? Tolerância é tolerar algo real em função de um ideal ao qual você espera que esse real venha a se aproximar. Se você não tem o ideal, se você não tem essa referência histórica e supra-histórica, né? Uma coisa é ser anti-histórico, que é o globalismo atual, outra coisa é ser supra-histórico, saber que existe acima do desenrolar dos negócios e conflitos de cada dia uma nação que pode ser, né, um povo que pode ser uma vocação de se expressar, de se afirmar de alguma maneira no mundo, por parte de cada povo. Essa história e essa supra-história são o terreno onde viceja o ideal, e esse ideal é necessário para que a gente conviva com o real. Hoje, como não tem ideal, a gente fica apenas com o real, e o real, ele por si mesmo, ele não faz sentido, e você não tem como reagir a tudo aquilo que acontece. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui.
Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade